A revista Veja desta semana e seu site na internet trazem hoje uma inconfidência do presidente do Supremo, Dias Toffoli. Ele dizendo que se reuniu com autoridades contra movimento para afastar Bolsonaro. Ora, isso parece um tanto mirabolante, ou até mesmo estapafúrdio. Mas, a meu ver, faz algum sentido. Pode até ser que o Toffoli esteja querendo lavar a face, salvar a face, como se diz, daquele pacto que ele fez com o Bolsonaro, o Rodrigo Maia e o Alcolumbre, para o que na época, lá foi 30 de maio, parece, salvar as instituições. Na realidade, segundo Toffoli, o Bolsonaro estava ameaçado de sofrer um impeachment ou de uma própria rebelião que se instalaria nos quartéis ou nos meios empresariais de São Paulo e no Congresso Nacional. Isso a gente se recorda muito bem, porque o Bolsonaro, inclusive, se queixava de que estavam querendo transformá-lo numa rainha da Inglaterra. E depois o Rodrigo Maia aparecia lá como um virtual primeiro-ministro, ditando tudo, ditando a pauta na Câmara, ditando a pauta econômica. Nós aqui, nesse espaço, fizemos questão de denunciar e, inclusive, defender o governo Bolsonaro, não pelo governo em si, mas pelo fato de que o Bolsonaro tinha sido eleito de forma direta e não podia, sob qualquer pretexto, ceder o poder. Mas vamos ver este material aqui da Veja, que é interessante e é ilustrativo, a meu ver. O ministro Dias Toffoli confirmou que o Brasil esteve à beira de uma crise institucional entre os meses de abril e maio. E disse que sua atuação foi fundamental para pôr panos quentes numa insatisfação que se avolumava. Toffoli não deu muitos detalhes. Mas aí vem a interpretação da Veja, com base, claro, nas indicações do ministro do Supremo. Mas a combinação explosiva envolvia uma rejeição dos setores político e empresarial e até de militares ao presidente Jair Bolsonaro. Um grupo de parlamentares resolveu tirar da gaveta um projeto que previa a implantação do parlamentarismo. Simultaneamente, um dos generais próximos ao presidente chegou a consultar um ministro do Supremo, que não está claro se foi o Toffoli ou se foi outro ministro, para saber se estaria correta a sua interpretação, ou seja, a interpretação do general da Constituição, segundo a qual o Exército, em caso de necessidade, poderia lançar mão das tropas para garantir a lei e a ordem. Ou seja, o general estava lá atiçando o golpismo e procurando lá uma forma constitucional de fazê-lo. Em outras palavras, prossegue o material da Veja, o general queria saber se, na hipótese de uma convulsão, teria autonomia para usar os soldados independentemente de autorização presidencial. Veja-se aí o golpismo, né? Já derrubaram a Dilma em 2016 ainda. Depois tentaram derrubar o Temer, aquelas
as rebeldias e ameaças da Globo, e agora, ou mais recentemente, tentaram derrubar o Bolsonaro. Vamos lá. Prosseguindo com o material da Veja. Longe de Brasília, a insatisfação também era grande. Empresários do setor industrial, incomodados com a paralisia da pauta econômica, discutiam a possibilidade de um impeachment do presidente. Quando o caldo ameaçou transbordar o presidente Bolsonaro, o ministro Dias Toffoli, o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, além de autoridades militares, se reuniram separadamente mais de 3 dezenas de vezes para resolver o problema. Convencidos de que a situação caminhava em direção muito perigosa, costuraram um pacto que foi negociado em vários encontros. Resultado: a Praça dos Três Poderes ficou ao menos momentaneamente pacificada. E o Lula lá continuou preso, lá em Curitiba, porque naquela época o Supremo deveria decidir finalmente sobre aquele processo ainda aberto no Supremo, sobre o julgamento em segunda instância. Então isso, o Lula, claro, que serviu aí de moeda de troca para evitar o golpe.